Muito bem, então, só oficialmente dando bom dia a todos que vão assistir essa aula, ao pessoal que está aqui. Vou iniciar com alguns avisos importantes para a gente ver o que a gente tem de atividades pendentes aí, para vocês não esquecerem, não perderem datas. Então, vocês estão vendo aí já compartilhado com vocês a minha página do Moodle, certo? Tá aparecendo aí? Sim, prof. Então, o que a gente tem? Tem o teste da videoaula 11, pessoal, que ainda está lá na semana 6, que até hoje, então, às 14 horas dá para fazer. Então, ainda quem não respondeu esse questionário, até hoje às 14 horas está disponível. Vou passar aqui para a semana 8 primeiro, que é essa nossa semana, né? De aula. A partir de hoje à tarde vai estar disponível o teste da videoaula 12, então terminando reação química, tem um teste referente a toda a parte 1, parte 2, 3 e 4 da videoaula 12, certo? Então ele vai estar disponível de hoje até o dia 13 às 14 horas. Então uma semaninha aí para vocês resolverem o teste. E, pessoal, eu disponibilizei aqui na nossa carga horária complementar de difusão com reação química heterogênea em partícula não catalítica não porosa, o trabalho 2. Certo? Então, no mesmo esquema do nosso trabalho 1, vocês vão enviar a resolução do problema, o checklist de autoavaliação e o checklist de avaliação de um colega. Lembrando que cada estudante pode avaliar um trabalho. Então, lembrem, né, não precisa se trocar duplinhas em si, né, se estiver faltando alguém, vocês podem fazer aquele esquema, né, a pessoa 1 corrige o trabalho da pessoa 2, a pessoa 2 corrige o trabalho da pessoa 3 e a pessoa 3 corrige o trabalho da pessoa 1, certo? Trocar essas correções aí para ninguém ficar sem correção do colega, certo? Então, eu coloquei já o enunciado do exercício aqui. Esse foi um exercício que eu dava em prova, né? Costumava dar em prova, então eu coloquei ele aqui na forma de trabalho para vocês. Eu vou fazer alguns comentários sobre este exercício, pessoal, no final da nossa aula de hoje, tá? Quero dar algumas dicas importantes aí para vocês. Tem letra A e letra B. E vamos às datas, né? Que é o que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, a partir de hoje, já pode fazer envios, tá? Até o domingo, dia 15, às 23h59, né? Então, ao invés de terminar na próxima sexta-feira, eu deixei o final de semana também disponível aí para vocês enviarem, né? Então, entendendo que tá corrido, muitas atividades, então deixei o final de semana aí também livre para vocês resolverem entregar. Então, o deadline aí da nossa atividade vai ser domingo, dia 15, até as 23h59. Certo? Combinado? Então, como a gente discutiu na... Alguém queria falar? Desculpa. Não, eu ia falar que tá combinado. Só ia responder. Beleza. Então, na semana passada, com o pessoal que esteve na aula, nós combinamos que ao invés de dar 3 trabalhos valendo nota, nós vamos dar 2 trabalhos valendo nota, vamos reduzir uma atividade em função do semestre curto mesmo, da correria, do número de atividades que vocês estão tendo. Então, nós, com a concordância do pessoal que estava na aula passada, que foi a Tamires e o Romério, e a Isadora teve um probleminha de internet, mas eu acho que ela estava no começo da aula, né? Então, eles concordaram que a gente poderia reduzir o número de trabalhos de 3 para 2, certo? Então, esse vai ser o nosso último trabalho valendo nota do semestre. Então, eu vou fazer a nota do trabalho para compor a média, vai ser a média do trabalho 1 e o trabalho 2. Beleza? Então, acho que de avisos eram isso. Eu vou interromper aqui o compartilhamento do Moodle. Pessoal, a aula de hoje, prevista no nosso planejamento, era a gente resolver exercícios de difusão intrapartícula, mas vocês viram que já tem a reação de difusão
intrapartícula, tem um exercício resolvido no Moodle, né, que é a parte 3 da aula 12. E aí o que eu faço sempre é resolver um exercício de reação homogênea, que é o último exercício da aula 12, que é um exercício de biofilme, uma aplicação muito legal na área de tratamento de efluentes, que a gente precisa resolver a transferência de massa. É aquele exercício clássico que a gente costuma dar em prova, de enunciado longo, de interpretação. Como eu tenho uma videoaula do semestre passado gravada resolvendo esse exercício, a minha proposta para vocês é disponibilizar esta videoaula do exercício resolvido da semana passada e resolver um outro exercício com vocês, que seria da parte 2, que é o que está lá na nossa carga horária complementar, que é exercícios clássicos de combustão, que vai ajudar vocês a resolver o trabalho, certo? Então, tem o exercício da lista, o exercício 5, eu queria resolver esse exercício com vocês, tá? E aí, já dando dicas para vocês resolverem o trabalho 2, e aí eu disponibilizo as 2 gravações, então aumenta o leque de exercícios resolvidos para vocês. Podemos fazer assim? Pode ser sim, prof. Posso aproveitar para fazer uma perguntinha, que senão eu vou esquecer de perguntar depois? Pode. Esse conteúdo, nessa parte depois da prova 1, a gente tem lá no Moodle a carga horária complementar da aula 10. Aí eu assisti a aula 10 para poder fazer o quiz. Aí eu queria saber, a gente precisa daquela aula para a prova? Deixa eu só confirmar, a aula 10 é o bidimensional, né? Sim. O bidimensional não cai na prova 2. Beleza, então. E Obrigado. nem essa reação química também que eu estou cobrando no trabalho também não vai para a prova 2, tá? Vocês já vão resolver o trabalho, então não vai ter nenhum exercício de reação química heterogênea em partícula não catalítica, não porosa. Certo, prof. Obrigado. Beleza. Então, porque a minha ideia, então, era dar um trabalho de difusão bidimensional e um trabalho de reação para completar os 3 trabalhos, né? Mas, enfim, ficou inviável para esse semestre curto fazer os 3, então decidi tirar esse conteúdo de reação da prova, dar só o trabalho, e deixamos o conteúdo de difusão bidimensional também de fora da prova. Mas transiente cai na prova. Difusão transiente cai. Muito bem, pessoal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a telinha para a gente resolver esse exercício. Então, lembrem que vocês vão ter 2 videoaulas compartilhadas, tá? Lá no final dessa semana 8 aí, que é essa aula e a aula do semestre passado com a resolução do outro exercício. Então, a parte inicial ali, que eu dou os avisos de aula, vocês podem pular lá, que é do semestre passado, e podem partir direto para o exercício, certo? Muito bem, pessoal. Então, esse exercício aqui é o exercício 5 da lista 6 de vocês, tá? Então, vou resolver esse exercício. Vou falar todas as considerações. Reação de combustão é super importante da gente aprender a modelar também, né? Porque a gente envolve pseudoestacionário. E aí eu vou dar algumas dicas para o exercício do trabalho. Antes que eu me esqueça, sobre a prova, pessoal, queria fazer alguns comentários sobre a correção da prova, né? Basicamente, pessoal, o que eu percebi na correção da prova? Questão 1, que era a questão de difusividade. Primeiro, a letra A, eu pedia para calcular uma concentração de uma espécie química. O que eu percebi? Tem gente que calculou a concentração da mistura e esqueceu de multiplicar pela fração molar lá do CO, se eu não me engano, para calcular a concentração molar da espécie química. Então, algumas pessoas erraram isso. Na letra B, que era um par de moléculas, né? Não coloquei mistura, era um par de moléculas, mas tinha o CO, ele tinha um momento dipolar pequeno, de 0,1 dBi, né? Mas tinha que considerar essa polaridade pequena mesmo do CO nos cálculos, então tinha que considerar
o modelo de Brocal para calcular a difusividade, então algumas pessoas não consideraram, então eu descontei um pouquinho de ponto. E na letra C, que era no sólido, eu pedi apenas a difusão de Knudsen, né? Que é 1/3 da velocidade vezes o diâmetro da partícula. Então, como a velocidade lá na teoria cinética dos gases, a gente usou a letra ômega, que é a mesma letra para integral de colisão, mas lembra que a integral de colisão sempre tem um Dzinho aqui para indicar que é integral de colisão para o cálculo da difusividade, certo? Então, tem gente que achou que esse ômega era a integral de colisão, e não, era a velocidade. Lá no começo das aulas, né, de difusividade, a gente viu a teoria cinética dos gases, viu como calcula essa velocidade. Então, o que eu percebi foi esse erro aí. Então, para cálculo da difusão de Knudsen, esse ômega lá era velocidade, tá? Na questão 2, que era a questão de reação química, então, bastante gente acertou, era só calcular a equação diferencial, então não precisava encontrar perfil de concentração. Muita gente tentou seguir, integrar a equação diferencial para encontrar perfil de concentração e não era necessário. Eu pedi a hipóteses, o desenvolvimento das equações, a equação diferencial e condições de contorno, só isso. Então, bastante gente errou a condição de contorno de reação química. Então, a condição de contorno longe da partícula, longe da superfície em que acontecia a reação, né, porque era uma reação heterogênea, uma partícula catalítica, né? Então, na fronteira da superfície do catalisador, a minha condição de contorno tinha que ser condição de contorno de reação química, certo? Fluxo igual a menos a constante cinética vezes a fração molar, a concentração da mistura ou a concentração molar, né? E fluxo difusivo, menos DAB, DCA, DZ, se eu não me engano, era a direção, não me lembro exatamente qual era a direção da questão da prova, certo? Então, essa foi o que ocorreu mais de erro na condição de contorno, de reação química. E na questão 3, o que aconteceu, pessoal? Era a nossa questão de pseudoestacionário. E lembra que na aula de pseudoestacionário, eu falei com vocês que quando o nosso volume de controle aumenta, então lá na correção do modelo pseudoestacionário, tem lá uma função e tem lá, a gente vai chegar num dz/dt, correto? É função desse dz/dt. Então, quando o Z aumenta, ou seja, o volume de controle aumenta, no caso da gente evaporar um líquido, a nossa fase gasosa ia aumentar, porque o nível de líquido diminuía. Então, essa variação, ela é positiva. Agora, o que estava acontecendo na questão da prova? Quando a variação volume de controle diminui, isso eu falei para vocês na aula de pseudoestacionário, o dz/dt, ou seja, esse z aqui no nosso caso estava diminuindo, porque conforme ia precipitando, né, o sólido, o meu z ia diminuindo até chegar a zero, certo? Então, essa variação aqui, o z, como ele está diminuindo com o tempo, essa variação tinha que ser negativa. Então, para começar a correção do modelo pseudoestacionário, tinha que ser menos variação do número de mols com o tempo dividido pela área, né? Então, essa variação tinha que ser negativa, ok? E aí, para o tempo não dar negativo, como no Z, o meu Z final era zero, Z no tempo final era zero, o que eu percebi? A maioria inverteu a condição de contorno, certo? A condição de contorno no topo, que era 10 a menos 5, e embaixo ali no Z, depende de como você chamou o teu Z, né, zero, delta, enfim, Z ou delta. Então, lá na superfície onde estava precipitando, a concentração era zero, né, a fração molar era zero, e a fração molar no topo do capilarzinho ali era 10 a menos 5, se eu não me engano. Então, daí, para o tempo não dar negativo, o pessoal inverteu a condição de contorno, certo?
Então, foi isso aí que pegou vocês na interpretação do problema. Então, aqui a gente vai falar sobre pseudo-estacionário nesse exercício, de novo, né, que pseudo-estacionário vai nos seguir até o final do curso aí, nas nossas próximas aulas. Convecção também vai aparecer o modelo pseudo-estacionário. Então, é isso, sempre que esse Z aumentar com o tempo, a variação vai ser positiva. E quando o Z diminuir com o tempo, a variação tem que ser negativa, certo? Então, lá na aula de pseudo-estacionário, eu comentei sobre isso com vocês, então era isso que tinha que avaliar, e desprezar a parte convectiva, né, do fluxo, que eu deixei claro, fiz questão de escrever, despreze a parte convectiva do fluxo, e tiveram algumas pessoas que não prestaram atenção nisso e consideraram também, aí a equação do fluxo ficou toda errada, né, enfim, e aí apresentaram alguns errinhos na modelagem mesmo. Certo, pessoal? Então, só dando esse feedback aí para vocês com relação à prova, não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu acho que não, prof. O que eu não tinha entendido, eu consegui entender agora. Certo, beleza, então. Pessoal, então vamos ao nosso exercício. Então, ó, uma partícula de grafite de carbono sólido queima em ar seco a 1.200 graus Celsius. O processo é limitado pela difusão do oxigênio em contracorrente com o CO, formado instantaneamente na superfície da partícula. Então, aqui a gente tem algumas informações bastante relevantes, tá? Primeiro, pessoal, quando ele diz que o CO é formado instantaneamente, então ele está me dando já uma condição de contorno. Então, aqui eu desenhei a nossa partícula de grafite. Ele ainda não disse que é esférica, né? No enunciado. Uma partícula de grafite. Tá sim, prof. Tá ali, esférica com diâmetro. Ah, embaixo, a gente não leu ainda, né? Então, ó, esta é de carbono puro, com massa específica igual a 1,28 gramas por centímetro cúbico, e esférica, certo? Então, tá aqui, eu desenhei a minha esfera. O que tá acontecendo? O oxigênio, ele vai se difundindo no meio aqui. Esse meio vai ser o nitrogênio, a gente já vai ver na reação química, que é inerte, é um meio inerte. Quando ele atinge a superfície, ele reage, a reação está descrita aqui já, né? Formando o CO2, certo? Então, quando o oxigênio atinge a superfície da partícula, reage instantaneamente. Então, aqui na superfície da partícula, a gente já tem uma condição de contorno, né? Então, a fração molar vai ser 0, ok? E aí, quando ele diz que é limitado pela difusão do oxigênio, pessoal, aí nós vamos ter duas formas aí para a gente resolver. Porque se a gente olhar essa a nossa reação, os coeficientes que a gente tem, estequiométricos, um carbono reage com um oxigênio formando um CO2. Então, é 1 para 1. Isso vai fazer lá na nossa equação do fluxo, quando a gente for trabalhar, que a gente vai anular o fluxo de oxigênio com relação ao fluxo de CO2, tá? Porque é 1 para 1. Então, isso acaba... a gente pode tirar toda a contribuição convectiva pela estequiometria da reação. Eu vou resolver com vocês de uma forma diferente, tá? De uma forma mais geralzona, porque vocês podem ter uma reação com uma estequiometria diferente. Então, eu vou deixar vocês preparados já para quando tiver uma estequiometria diferente, tá? Quando a gente chegar lá nos cálculos, eu vou discutir mais sobre isso. Então, o diâmetro antes da queima dessa partícula é igual a 3 vezes 10 a menos 2 centímetros. Então, coloquei o diâmetro inicial, né? 3 vezes 10 a menos 2 centímetros. Nas condições de combustão, a difusividade do oxigênio na mistura é igual
a 1,34 centímetros quadrados por segundo. E ele pergunta, quanto tempo levará para o diâmetro dessa esfera reduzir a 1 vezes 10 a menos 2 centímetros? Então, o diâmetro final, então, passado um determinado tempo, o diâmetro final vai ser... Então, ele não quer que reduz de 1 centímetro, 1 vezes 10 a menos 2. Ele quer que reduz a... Então, o diâmetro final vai ser 1 vezes 10 a menos 2. O que vocês podem encontrar nos enunciados é quanto tempo levará para o diâmetro reduzir de 1 vezes 10 a menos 2 centímetros. Então, lá no diâmetro inicial, você vai tirar 1 vezes 10 a menos 2. Aqui não é esse o caso, tá? Ele diz que, quando ele fala reduzir a, ele está dizendo que o diâmetro final é esse, certo? Só fiquem atentos aí com relação a essa interpretação do enunciado. E aí ele diz, a cinética de combustão do grafite é, então, um carbono sólido reage com um oxigênio gasoso em atmosfera de nitrogênio, dando um CO2 gasoso e nitrogênio gasoso. Então, percebam que o nosso N2, ele é inerte, certo? Ele vai ser o meio em que as nossas espécies de oxigênio e CO2 vão estar se difundindo. Lembrando que o carbono sólido, como ele é um sólido, ele não se difunde, né, pessoal? Então, se a gente fosse colocar o fluxo do carbono é zero, porque ele não se difunde, certo? Ele é consumido, então eu tenho como calcular a taxa de consumo. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Para mim tá normal. Agora sim. Para mim tá normal também, prof. Bueno. Thaís, você perdeu alguma coisa? Quer que eu repita? Essa última parte que você falou, eu não ouvi. Tá, do nitrogênio, então, ele é inerte, certo? Então, o carbono, como ele é sólido, ele não se difunde, certo? Mas nós temos como calcular a taxa de consumo do carbono. Isso a gente consegue calcular, certo? Mas eu não vou ter um fluxo difusivo de carbono sólido, por exemplo, ok? Então, foi isso que eu disse ali, Thaís, nessa última parte, certo? Então, pessoal, percebam que a gente vai ter que misturar as nossas condições de reação química que nós estamos estudando agora com o modelo pseudoestacionário, porque quando ele pergunta quanto tempo leva para diminuir o tamanho da esfera, então percebam que ele não está dizendo que é um caso transiente de variar a concentração com relação ao tempo, mas ele quer que a gente calcule o tempo necessário para o diâmetro da partícula diminuir, certo? Então, é o meu domínio que está mudando de tamanho. Então, isso caracteriza um modelo pseudoestacionário que nós vamos ter que considerar aqui. Então, vamos fazer uma listinha de hipóteses aqui, né, que vai nos ajudar a resolver esse problema. Então, podemos colocar a primeira coisa que nós vamos considerar é um sistema pseudo-estacionário. Eu escrevi tudo errado. Meu Deus, deixa eu arrumar minha mesa aqui para eu conseguir escrever melhor. Beleza? O que mais, pessoal, que a gente pode considerar aqui? Me ajudem aí, escrevam no chat ou liguem o microfone, me ajudem aí com as hipóteses. Coordenadas esféricas. Perfeito. O que mais? O fluxo. Fluxo unidirecional em R. Isso. Então, o fluxo vai ser radial, né? O que mais? Posso considerar até IP constantes, propriedades físicas constantes? Sim. Temperatura e pressão constantes, ou podemos escrever propriedades físicas constantes, que daí essa difusividade que ele deu do oxigênio na mistura, o DAB,
ele vai ser constante, né? Que mais? Vamos considerar uma fase gasosa ideal? Reação química, pessoal. Que tipo de reação química é uma reação de combustão? Homo ou heterogênea? Heterogênea? Heterogênea, por quê? Porque tem mais de uma fase. Exatamente. A reação acontece na superfície do sólido. O sólido não tem nenhum catalisador aqui. Mas a reação só acontece quando o oxigênio atinge a partícula sólida. Certo? Ela não acontece no meu meio gasoso aqui, ela não acontece, só acontece na superfície do sólido. Certo? Então, nós temos uma reação química heterogênea, certo? E não tenho reação química homogênea. Então, eu já vou colocar aqui que se eu não tenho reação química homogênea, o meu RA 3' é 0. Quantas espécies químicas nós temos aqui? Temos o carbono sólido, o oxigênio, o nitrogênio e o CO2. Então, tenho 4 espécies químicas, certo? Então, vou ter que fazer observações sobre o fluxo dessas 4. A partícula de nitrogênio, que é o nosso gás inerte, que é o nosso meio. Então, como a gente tem ali a difusão acontecendo, ele fala que o processo é limitado pela difusão, então nós vamos considerar que esse nitrogênio está estagnado, paradinho, não tem o escoamento de ar, né, desse nitrogênio. Então, o fluxo de N2 vai ser 0. Acho que é isso que nós tínhamos por enquanto de mais relevante. Se a gente tiver mais alguma coisa depois, mais para frente, a gente preenche a nossa listinha de hipóteses, certo? Começando então pela nossa equação da conservação em coordenadas esféricas. Então, nós temos um sistema que é pseudoestacionário, ele não é transiente, né? Então, primeiro termo a gente vai cancelar pela hipótese 1. Eu não tenho fluxo na direção delta, porque o meu fluxo ele é unidirecional em R, então o termo em R permanece, e nem em φ, né? E como a minha reação é heterogênea, pela hipótese 6, o meu RA3' é 0. Então, 1 sobre R quadrado de R ao quadrado, NAR, dr é igual a 0. Posso multiplicar os dois lados da equação por R quadrado, né? E posso, como é unidirecional, né? Já posso escrever meu DDR, não preciso escrever o meu DROM. O R quadrado de dentro da derivada, ele não pode sair da derivada, porque minha derivada é função do raio, certo? Então, o que a gente chegou à conclusão aqui? Que R quadrado vezes o fluxo radial é uma constante. Então, portanto, o meu fluxo sozinho não é constante, certo? Então, a gente sabe que a gente não pode integrar diretamente a nossa equação do fluxo, como eu comentei na aula passada, certo? A gente vai ter que trabalhar em termos de taxa, porque a taxa vai ser constante, o fluxo não. Ok? Os detalhes dessa explicação tá bem certinho, fizemos vários comentários com relação a isso na aula passada. Então, vamos para a nossa equação de fluxo. Então, pegando lá a nossa equação do fluxo
do formulário. Então, estou escrevendo em termos de A, B, C. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Aqui na minha reação química, ó, o que eu vou fazer? O oxigênio eu vou chamar de A. O CO2 eu vou chamar de B. O carbono sólido vai ser a minha espécie C. E o nitrogênio a minha espécie D. Certo? Só para ficar mais fácil da gente não ter que escrever O2, N2, CO2, né? Para ficar mais fácil a escrita. Então, percebam que eu comecei fazendo o fluxo de oxigênio, avaliando o fluxo de oxigênio, certo? Que é a minha espécie química A. Então, aqui na hora de escrever a minha equação do fluxo, eu vou já escrever as minhas 4 espécies químicas aqui. Certo? Vou fechar assim a minha equação do fluxo, já que eu tenho 4 espécies químicas, e a gente vai impor as informações aqui para simplificar. Bom, nosso fluxo, ele é unidirecional, hipótese 3. Então, eu vou escrever NaR, certo? Então, eu tenho 4 espécies químicas, eu vou escrever o DAM, porque ele reage na mistura gasosa, CO2, nitrogênio, né? E até ele diz aqui a difusividade do oxigênio na mistura, né? Então, continuo escrevendo DAM. O meu gradiente de Ca, eu vou abrir ele na direção radial, certo? Fluxo. Então, o oxigênio existe, fluxo de ar, ele vai se difundir. O B é o meu CO2, então ele é gasoso e ele também é o produto da reação, então ele se contradifunde com o oxigênio. O C é sólido, então o fluxo de C, né? É o contrário, eu escrevi, né? Fluxo de C é 0 porque ele é um sólido. E o fluxo de D é 0 porque o N2 está estagnado, certo? Então, aqui, pessoal, observem que a gente pode resolver de duas formas. Se a gente for olhar diretamente a estequiometria da nossa reação, eu posso dizer que o fluxo de A vai ser igual a menos o fluxo de B, certo? Porque a estequiometria é 1 para 1, ok? Então, você pode substituir isso direto e já trabalhar com a tua equação do fluxo direto com a tua estequiometria. Eu vou deixar esses coeficientes estequiométricos de forma genérica, certo? Então, ó, eu vou reescrever essa minha reação química. Carbono sólido mais... Coloquei um coeficiente genérico aqui, A, no oxigênio gasoso, mais N2 gasoso, dando um Bzinho, CO2 gasoso, mais N2 gasoso, certo? Então, ó, eu coloquei coeficientes estequiométricos genéricos aqui, entre as espécies químicas A e B, certo? Então, para eu reescrever a minha estequiometria de forma genérica, então, lembrando como a gente faz, né? O fluxo de A dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, então, como eles se contradifundem, vai ser menos o fluxo de B dividido pelo seu coeficiente genérico também, certo? Então, para eu substituir o fluxo de B de forma genérica, o que eu posso dizer? Que B é igual, fluxo de B é igual a Bzinho sobre A, isso negativo, vezes o fluxo de A, concordam? Sim, prof. Então, eu vou substituir isso lá no meu fluxo. Então, eu vou ter YA, fluxo de A na direção radial, menos B sobre A,
NA já vou escrever aqui, então, na direção radial, certo? Então, pessoal, trabalhando ali com esta parte aqui, eu posso tirar o mínimo aqui da minha estequiometria, né? Vai ficar A menos B dividido por A. Então, vai dar isso vezes o meu fluxo de A na direção radial, certo? Pessoal, esse A menos B dividido por A, que são os nossos coeficientes estequiométricos, eu vou substituir por um alfa para não carregar muito a nossa solução, certo? Então, esse alfa fluxo, então aqui vai resultar em alfa NaR, né? Vezes a fração molar, eu vou passar lá para o outro lado da equação para juntar com o outro fluxo, né? Então, vai ficar NaR menos alfa YA NaR igual, vamos abrir o CA já, né? Menos DAM C DYA DR, certo? Então, o meu fluxo de A na direção radial vai ser 1 menos alfa YA, que eu já vou passar para o outro lado dividindo, então, menos DAMC, 1 menos alfa YA, DYA, DR. Perfeito? Concordam? Sim, prof. Muito bem, então, pessoal, eu não posso agora descrever as minhas condições de contorno, integrar com relação a R com relação a YA, porque o meu fluxo não é constante, mas sim o meu R quadrado vezes o fluxo, certo? Deixa eu ver se isso some depois. Então, pessoal, nós temos que trabalhar em termos de taxa. Por que em termos de taxa? Taxa é área vezes o fluxo, certo? Essa área, a área perpendicular ao fluxo. Esta área vai ser a área da superfície da esfera. A área da superfície da esfera é 4πr² vezes o fluxo. Então, vejam bem, R² vezes o fluxo é constante. 4π é constante. Portanto, a minha taxa vai ser constante. Certo? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos substituir a equação do fluxo aqui na taxa. Aí, vamos separar as variáveis e integrar. Então, a minha taxa é 4πr² menos DAMC, 1 menos alfa YA, DYA, DR. Então, agora nós vamos separar as nossas variáveis e integrar aplicando as nossas condições de contorno, certo? Vamos só, deixa eu só conferir aqui se tá tudo certo. R². Perfeito. Então, vou descrever as nossas condições de contorno aqui. Para a gente conseguir integrar aplicando as condições de contorno, né? Então, pessoal, posições, onde vai ser a nossa condição de contorno? Onde a gente tem a difusão de A, a difusão do oxigênio, né? Até a superfície da partícula onde eu tenho o catalisador. Então, perceba que nesse exercício ele não falou considerando uma espessura de nitrogênio, que é o nosso gás inerte, que é o nosso meio, de tantos centímetros. Então, ele não falou nada. Então, para uma das nossas condições de contorno é no raio da partícula, certo? Então, aqui no raio
inicial dessa partícula, porque a gente ainda não está considerando o modelo pseudo-estacionário. Então, no raio, é uma condição de contorno, no raio igual ao raio da partícula, e a outra vai ser lá muito longe da partícula, já que ele não me pediu para considerar uma espessura específica, certo? Então, a condição de contorno 1 é, então, quando o raio for igual ao raio da partícula, o que eu tenho? Reação química. Então, o que eu deveria escrever? Fluxo é igual a constante cinética vezes a concentração molar, certo? Que é a minha condição de reação química. Mas, porém, contudo, no entanto, o que ele diz? Que, ó, CO2 é formado instantaneamente na superfície da partícula. Ou seja, eu tenho uma reação rápida. Portanto, o oxigênio ele vai ser consumido instantaneamente para formar CO2 instantaneamente, certo? Então, eu posso dizer aqui, ao invés de eu escrever a minha condição de contorno como uma condição de fluxo, né? Devido à reação química, eu posso dizer que o meu YA no raio da partícula vai ser igual a zero, porque o oxigênio é consumido instantaneamente. Tava certo. Instantaneamente. Agora foi. Certo? Então, não preciso colocar uma condição de contorno de fluxo, porque eu sei que a fração molar na superfície, já que a reação é super rápida, a fração molar de oxigênio vai ser zero. E a condição de contorno 2 vai ser no raio igual lá longe da partícula, tendendo ao infinito. Certo? Então, lá, qual vai ser a minha fração molar lá tendendo ao infinito longe da partícula? Percebam que é o YA, ou seja, a fração molar do oxigênio. Pessoal, longe da partícula não tem reação química. E nós conhecemos qual é a fração molar de oxigênio no ar, certo? Qual que é a fração molar, a concentração de oxigênio no ar? 21% aproximadamente, né? Então, a gente pode dizer que a nossa fração molar aqui vai ser 0,21, a concentração molar de oxigênio no ar, longe da reação química. Ok aqui com relação à condição de contorno? Sim, prof. Muito bem. Então, vamos aplicar essas condições de contorno e integrar a nossa equação da taxa. Então, taxa dividido... Opa, taxa de A, né? Não de R. Taxa de A dividido por R quadrado vezes dr vai ser igual a 4π menos DAMC 1 menos alfa YA DYA. Então, aqui eu vou integrar no raio, então, meu raio vai do raio da partícula até infinito, e o meu YA, não vou colocar número aqui ainda, tá? Vai de YA R a YA infinito, certo? Então, resolvendo essa integral, lembra que a gente tem que chamar de 1 menos alfa de U igual a U, portanto, meu DU vai ser igual a menos alfa DYA, certo? Então, lembrem de considerar isso na resolução da minha integral. DAB C, a gente pode tirar da integral de acordo com as nossas hipóteses, né? Propriedades físicas, gás ideal, 4 e 5.
Então, resolvendo aqui, a minha taxa de A vezes menos 1 sobre R, isso variando de R ao infinito, certo? Esse menos vai cortar com o menos alfa da integral, então vai ficar 4π DAMC, integral de 1 sobre o ln de U, então faltou um alfa aqui, né? Ah, esse alfa passa dividindo, né? dy é menos alfa du, então esse alfa eu vou dividir ele aqui. Então, só escrevendo ln de 1 menos alfa ya dividido por alfa. Menos com menos, ficou positivo, 4π DAMC, ln... Certo, deixa eu até conferir aqui. 4π DAMC... Certo, é isso aí. Não errei na integral. Me ajudem aí, vão conferindo aí, tá, pessoal? Então, na hora de aplicar aqui as minhas variáveis do raio, né? Lembrando, pessoal, que 1 sobre infinito, né, vai ser um número muito pequeno, né? Então, menos 1 sobre infinito vai ser um número pequeno, menos, então vai ficar positivo 1 sobre R, né? Então, a nossa taxa, isso aqui vai ser 0, né? Vai ser 4π DAMC. Vou passar esse R que está dividindo lá a taxa, multiplicando, ln de 1 menos alfa ya dividido por alfa. Vamos ver se confere aí. Eu confiro aqui, vocês confiram aí, por favor. Opa, o YA, né? A gente não aplicou as nossas condições de contorno. Isso aqui está variando de YAR a YA infinito. Lembrando que YAR é 0, né? Então, se a gente for aplicar esse ln, como o YAR é 0, então vai ficar dentro do ln 1 menos 0, ln de 1 é 1, certo? Então, vai ficar só ln de 1 menos alfa YA infinito. Acompanharam aí ou eu fiz o raciocínio muito rápido? Não, prof, deu para entender. Tá. É só para a gente tentar agilizar aqui, né? Porque senão a gente não consegue terminar até o final da aula. Muito bem, pessoal. Vamos nomear esta equaçãozinha aqui. Eu vou chamar ela de 1, só para a gente não se perder, que é a nossa equação da taxa. E eu quero fazer uma observação aqui com vocês, pessoal. Nós temos deixado a estequiometria da nossa reação de forma genérica, nos trouxe um problema. Por quê? Nosso alfa é A menos B dividido por A. O nosso A é 1, o nosso B é 1, portanto, o nosso alfa é 0. E se a gente olhar a nossa equação 1, que é a equação da taxa, nós temos esta equação dividida por alfa. Ou seja, nós temos uma equação dividida por 0. Nós temos uma indeterminação matemática. Ok? Então, se você for resolver de novo e já aplicar aqui na tua equação do fluxo a tua estequiometria 1 para 1, você nem vai precisar chegar nessa indeterminação matemática, tá? Eu fiz de propósito, porque se isso acontecer, nós temos uma saída
que é aplicar a regra do L'Hopital. Então, fiz de propósito para a gente relembrar o que é a regra do L'Hopital. Vocês viram isso em algum dos cálculos? Lembram da regra do L'Hopital? Sim, prof. Então, o que diz a regra do L'Hopital? Quando eu tenho um limite de uma f de x por uma g de x, com x tendendo a zero, eu posso resolver aplicando o limite da derivada f' de x por g de x, quando x tende a zero. Isso é a regra do L'Hopital, né? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou trazer esse ln de 1 menos alfa ya sobre alfa. Essa é a nossa indeterminação matemática, certo? Então, a nossa f de x é o ln, a nossa g de x é o alfa, certo? Então, nós vamos aplicar o limite nessa função aqui. Então, lembra que estamos aplicando o limite quando o nosso x agora, na verdade, é o alfa, né? Então, quando o nosso alfa tende a zero. É isso que está acontecendo com a nossa função, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos resolver separadamente essa f' de x. Então, vamos chamar esta equação de um y qualquer, que é o nosso ln. Então, só lembrando, né? Quando a nossa função é um ln de 1, qual que é a derivada do ln de 1? Ln de u é 1 sobre u, né? Isso está lá em tabelinha de integral. Então, só para a gente resolver essa nossa derivada do nosso ln. Então, o nosso u aqui é 1 menos alfa ya, certo? Então, a nossa derivada do u' que a gente vai precisar para resolver a nossa derivada da função, então é 1 sobre u vezes u'. Então, a derivada disso aqui é menos ya. Lembra que o que a gente está derivando, o nosso x aqui é o alfa, né? Então, a u' vai ser menos 1 sobre ya. Bom, se esse ya é ya infinito, né? Não vamos esquecer de considerar que é o nosso ya infinito, isso. Portanto, a derivada do nosso limite de 1 menos alfa ya vai ser igual. Deixa eu colocar aqui a nossa f de x' vai ser igual a 1 sobre 1 menos alfa ya, u', que é menos ya infinito. É isso mesmo? Deixa eu conferir se eu não fiz nenhuma besteira aqui. 1 sobre u, 1 menos alfa ya, esse ya é infinito, não vamos esquecer. Isso. Pessoal, se o nosso alfa está tendendo a zero, então
a nossa f' de x vai ficar menos ya infinito dividido por 1 menos 0, ou seja, dividido por 1. Ou seja, a nossa f' de x vai ser menos ya infinito, certo? Então, o resultado desse nosso limite vai ser... eu já apliquei o limite, né? Eu já apliquei o limite nessa função aqui. Vamos fazer isso lá em cima. Então, vai ser igual ao limite de alfa tendendo a zero da derivada da nossa função menos ya infinito 1 menos alfa ya infinito. Tudo isso dividido pela nossa f de x, que é alfa. Faltou aqui, ó, a derivada da minha g de x. Certo? Então, a regra do L'Hopital diz que o limite de uma f de x por g de x, quando o x tende a zero, vai ser o limite de x tendendo a zero das derivadas da função, né? Derivada da função f pela derivada da função g. Então, a derivada de alfa com relação a alfa vai ser 1, né? Perfeito? Então, aqui eu substituí nessa igualdade aqui, desse limite que a gente está fazendo, as funções derivadas. A derivada da minha f de x, que é o ln, e a minha derivada da minha g de x, que é 1. Agora sim, aplicando o limite, quando alfa tende a zero, isso aqui vai ser igual a menos ya infinito. Ficou claro ou ficou confuso aí, pessoal? Deu para entender? Sim, prof. Muito bem. Então, nós podemos substituir essa parte da equação que a gente aplicou a regra do L'Hopital pelo resultado que a gente obteve da regra do L'Hopital. Então, a nossa taxa de A vai ser igual 4π DAMC R, deixa eu ver se eu não esqueci nada, menos ya infinito. Então, menos ya infinito. Nossa equação 2. Finalmente terminamos a equação da taxa, certo? Mas ainda não resolve o nosso problema, certo? Porque nós queremos calcular o tempo. Muito bem, pessoal. Com a equação da taxa, então agora nós vamos aplicar o nosso estado pseudo-estacionário. Então, para quem nós vamos aplicar o nosso estado pseudo-estacionário, pessoal? Na nossa partícula de carbono. Então, percebam que como o fluxo é radial, então nós vamos calcular a taxa com que a partícula de carbono diminui. Certo? Porque nós estamos calculando o nosso domínio de cálculo, né? A nossa variável, o fluxo varia com relação ao raio. Então, agora o nosso modelo pseudoestacionário vai ser para a partícula de carbono, certo? Então, a nossa taxa com que o carbono ele é consumido, então percebam, nós queremos encontrar uma variação para o diâmetro ou uma variação para o raio, né? Tanto faz, com relação ao tempo. O raio da partícula de carbono vai diminuir. Então, nós vamos colocar uma variação negativa de 1 sobre a área, variação do número de mols por tempo,
certo? Por quê, pessoal? Lá na nossa correção para o modelo pseudoestacionário, nós corrigimos fluxo, certo? Opa, aqui não, aqui, isso aqui seria o fluxo, né? O 1 sobre a área, porque a variação do fluxo é a variação do número de mols por tempo dividido por área. Isso é fluxo, certo? Mas nós não podemos resolver por fluxo. Nós estamos resolvendo por taxa. Então, agora a nossa correção para o modelo pseudoestacionário vai ser realizado para a taxa. Qual é a definição de taxa? Taxa de massa é massa por tempo. Taxa molar é número de mols por tempo. Então, o que a gente sabe? Que a taxa vai ser negativa, variação do número de mols de A por tempo. Então, além da gente conseguir agora, né, avaliar a nossa taxa, a gente também consegue fazer uma correção para o modelo pseudoestacionário, não mais para fluxo, mas sim para taxa, certo? Porque lembra, o fluxo não é mais constante, então a gente tem que fazer para a taxa, certo? Definição de taxa de massa, massa por tempo ou mol por tempo, certo? Portanto, não tem esse 1 dividido pela área aí que a gente considerava na definição de fluxo. Então, nós sabemos que, e o sinal negativo, não esqueçam, né? O nosso dr/dt, que é o que nós estamos atrás, ele está diminuindo com o tempo, certo? Então, essa variação tem que ser negativa. Então, número de mols. Eu já vou tirar aqui. A gente pode abrir o nosso número de mols, né, por massa, pela massa molar de A. Então, eu já vou colocar 1 sobre a massa molar de A, dMA dt. E aí segue a mesma dinâmica. Opa, só uma coisa aqui que eu estou errando, o subíndice, né, pessoal? Nós não estamos fazendo para a nossa espécie química A. Nós estamos fazendo para a nossa espécie química C. Então, vai ser a massa molar de C e a massa de C. A gente está habituado a escrever sempre fluxo de A, mas não, né? Nós estamos avaliando a variação, a posição, o tamanho da partícula de carbono, que é isso que a gente quer calcular, né? Massa. Deixa eu só arrumar aqui, né? Para não ficar errado. Massa de C vai ser o ρ vezes o volume. O ρ a gente já pode tirar da derivada, né? Então, menos ρC vezes a massa molar de C, variação do volume com relação ao tempo. Pessoal, volume. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Certo? Como nós queremos dV, então, o nosso dV vai ser 4π r ao quadrado, vou fazer a derivada, né? dr. Certo? Então, substituindo lá, a correção do meu modelo pseudoestacionário em termos de taxa vai ser menos ρC, massa de C, 4/3, 4πr ao quadrado, dr. Como nós queremos já, pessoal, calcular e avaliar o raio da nossa partícula, nós chamamos nosso raio da partícula de R maiúsculo, então eu já vou substituir essa minha variável R aqui para o 4π Rão, o R maiúsculo, né? Que é o raio da nossa partícula que a gente quer calcular a sua variação com
o tempo dt. Ok, pessoal? Correção do modelo pseudoestacionário em termos de taxa? Sim, prof. Muito bem. Agora, será que a gente pode igualar a equação 3 com a equação 2? Né, para a gente, de fato, integrar com relação ao tempo agora? Então, vamos avaliar o que acontece na nossa reação química, certo? Então, o que a gente pode dizer, pessoal? Que a taxa de consumo do nosso carbono sólido, conforme o carbono sólido vai se consumindo, o que vai sendo liberado? CO2. Certo? Conforme a partícula é reduzida, taxa de CO2 é liberada, certo? A nossa estequiometria da nossa reação é tudo 1 para 1, né? E conforme, obviamente, se a gente for comparar agora a nossa taxa de liberação de CO2, ela ocorre, então, conforme eu vou gerando, produzindo CO2, oxigênio é consumido. Certo? Até aqui, beleza? Isso está na nossa estequiometria, na nossa reação química. O carbono é consumido, CO2 é liberado e oxigênio é consumido também, certo? Porém, pessoal, essa taxa aqui, ó, de consumo de oxigênio, ela é negativa. Por quê, pessoal? Vamos voltar no nosso desenho. Primeiro, que é consumo de oxigênio, né? E outra, o que a gente tem que considerar aqui? Percebam que a difusão do oxigênio está na direção contrária do R crescente, certo? Então, o nosso fluxo de oxigênio, Na, ele tem que ser negativo, certo? Então, portanto, aqui na hora da gente correlacionar as nossas taxas, né, a gente tem que considerar essa questão do fluxo negativo do oxigênio. Então, pessoal, a taxa de consumo de oxigênio a gente já calculou. Tá lá na nossa equação 2, certo? Que é o nosso WA. E a taxa de consumo de oxigênio está na nossa equação 3, no modelo pseudoestacionário. Então, nós vamos igualar a taxa de consumo de carbono com menos a taxa de consumo de oxigênio. Porque a gente tem que considerar este fluxo negativo e o consumo de oxigênio, certo? Então, professora, por que você não relacionou já direto taxa de consumo de carbono com taxa de consumo de oxigênio? Porque a gente precisa relacionar aqui o consumo de oxigênio com a liberação do meu produto de CO2, certo? Se a gente fosse correlacionar taxa de consumo com taxa de consumo, nós íamos esquecer desse sinal negativo do oxigênio, certo? Que a gente ia pensar, consumo com consumo, os dois são positivos ou os dois são negativos, certo? Então, por isso que a gente relaciona a taxa de consumo do produto carbono sólido com a taxa de liberação de CO2 e volta a correlacionar com a taxa de consumo de oxigênio, certo? Lembrando sempre que há contradifusão de oxigênio com CO2, certo? E esse sinal aqui indica essa contradifusão. Coloquei, ó, oxigênio se difunde na direção contrária do eixo R, ou seja, em direção ao menos R, certo? Só para ajudar vocês a lembrarem desse sinal. Então, o que nós vamos fazer? Equação 3 vai ser igual a menos
a equação 2, certo? Então, a equação 2, que era a nossa equação da taxa, é menos 4π DAM. Então, esse menos com menos vai ficar positivo. 4π DAMCR YA infinito igual a menos ρC, massa molar de C, 4πr quadrado dr dt. Ok? Então, agora, pessoal, para terminar esse problema, o que a gente vai fazer? Separar as nossas variáveis, cortar o que dá para cortar e integrar com relação ao raio, com relação ao tempo. Então, ó, 4π a gente corta com 4π, esse r quadrado a gente corta com esse r. Então, vou passar os termos lá para o outro lado, menos DAMCYA infinito, massa molar de C dividido por ρ C dt. E aqui ficou R dr. Só vou conferindo aqui se eu não comi nenhuma barriga aqui. Isso aí, né, pessoal? Então, agora nós vamos integrar aplicando as nossas condições para o tempo. Então, quando o tempo é 0, no início do processo, o diâmetro é o diâmetro inicial, portanto, o raio vai ser igual ao raio inicial, certo? Que a gente sabe que é 3 vezes 10 a menos 2 centímetros. Agora, no tempo igual ao tempo final, que é o que a gente quer saber, o diâmetro é igual ao diâmetro final, portanto, o raio vai... Opa! Aqui eu coloquei o diâmetro, né, pessoal? Então, se o diâmetro é 3 vezes 10 a menos 2, o raio é a metade do diâmetro. Então, é 1,5 vezes 10 a menos 2. E o raio final é 1 vezes 10 a menos 2, ou seja, metade disso, 0,5 vezes 10 a menos 2 centímetros, certo? Pessoal, posso dar um tempinho para vocês integrarem aqui com relação ao raio, então vai do raio inicial ao raio final, e o tempo do tempo inicial ao tempo final, né? Esse aqui é o nosso tempo inicial, que é 0. Posso dar um tempinho para vocês resolver essa integral, fazerem os cálculos? Pode ser? Pode ser, prof. Então, eu vou colocando os dados aqui, relembrando os dados lá, o DAB, DAM, né? Lembrem de calcular a concentração da mistura, usando P sobre RT. Pressão pode considerar a pressão ambiente, que eu acho que ele não dá ali, ele dá só a temperatura, né? A temperatura é 1.200 graus Celsius. E a pressão, vamos considerar a pressão ambiente.
A pressão ambiente é uma TM, né, prof? Uma PM, perfeito. Isso. Então, eu já coloquei a equação do tempo final aqui depois para integral, para conferir, né? Esse sinal pode ser aplicado aqui dentro também, já vou colocar ele aqui. Lembrando que a fração molar longe da reação química é a concentração de oxigênio na atmosfera mesmo, né? Zero vírgula 21. Quem calcular aí pode lançar a resposta no chat ou ligar o microfone para a gente conferir.
Alguém já calculou? Prof, pelo que eu fiz aqui, deu 343.365 segundos. Tá Não, errado? tá errado. Dá 4,58 segundos. 4,6 segundos. É bem rapidinho. Porque Eu pensa, tava achando muito alto, eu pensei, meu Deus. é isso. É uma reação de combustão, né? É queima. Então, essa queima, de fato, ela é muito rápida, né? Até porque é uma partícula de 3 vezes 10 a menos 2 centímetros. É uma partícula super pequena. Então, de fato, a gente espera que essa reação de combustão, já que o oxigênio é consumido instantaneamente, enfim, essa reação seja bem rápida mesmo. Sim, agora eu consegui, deu certo. Bueno. Beleza, pessoal? Os demais aí conseguiram? Dúvidas? Prof, agora deu certo. Beleza. Pessoal, sobre esse exercício, alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo, prof. Pessoal, então eu vou aproveitar esses minutinhos finais aí para fazer um alerta para vocês com relação às dicas do exercício do trabalho, tá? Então, olha só, primeira coisa, eu só colei o enunciado aqui para a gente avaliar. Então, é uma reação que eu tenho, ó, o carbono aqui sólido nesse capilarzinho. Deixa eu ver se ele fala a coordenada aqui. Enfim, ou vai ser cilíndrica ou ele vai pedir para considerar retangular mesmo, eu não me lembro, tá? Depois vocês vão ver isso no detalhe. Então, basicamente, o seu fluxo vai ser unidirecional em Z, né? Como tá aqui no nosso eixo coordenado. Então, a reação é carbono sólido reagindo com oxigênio, dando CO2. Ele nem fala de atmosfera inerte, de nitrogênio, nada disso, tá? Muito parecido. Só que como o teu fluxo vai ser na direção Z, isso para a letra B, tá? Especialmente. Vejam bem, quando você for escrever o teu modelo do pseudoestacionário, vai estar a função de dZdt, é isso que você espera encontrar, né? Porque ele vai te pedir, ó, quanto tempo de oxidação levará para atingir a profundidade de 0,3 centímetros a partir da entrada do topo. Então, inicialmente ele está com os poros todos entupidos, né, de carbono, e aí vai ocorrer a reação de oxidação e vai sendo consumido. Ele quer saber quanto tempo leva para atingir esse 0,3 aqui. Então, lá na correção do teu modelo pseudoestacionário, como é unidirecional em Z, você vai ter um dZdt, certo? Como você está consumindo o teu carbono, e conforme você vai consumindo, você concorda que o teu Z vai aumentando? Concordam? Então, inicialmente está aqui, a reação vai consumindo e você vai aumentando esse Z aqui. Sim, prof. Então, pessoal, neste problema, vocês vão considerar essa variação dZdt positiva. Porque, ó, você vai ter a tua condição de contorno aí, você tem o teu Z, ele completo, né? Você tem como fazer essa diferença 0,5 menos 0,3, aí para você achar a tua condição de contorno em Z. Certo? Então, é diferente da partícula esférica que a gente acabou de ver no exercício. Então, o que você tem que pensar bem é como você vai descrever a tua condição de contorno, para pensar se essa variação vai ser positiva ou negativa.
Nesse exercício, você vai ter que usar uma variação positiva no teu estado pseudoestacionário, certo? Porque está com relação a Z, certo? Então, não necessariamente, ó, você vai estar modelando essa parte aqui, mas você vai estar modelando essa parte aqui, porque é essa condição de contorno que você vai ter, e não essa de baixo, certo? Porque você tem o tamanho total desse poro aqui e a distância que ele quer que seja consumido até 0,3 centímetros. Entendido isso? Claro que vocês precisam ler todo o enunciado, entender o problema, enfim. Mas eu queria só salientar essa diferença do exercício que a gente acabou de resolver para o exercício que vocês vão ter que resolver no trabalho. Tá bom? Vocês vão pensar nisso com carinho? Sim, prof, eu acho que deu para entender. Outra coisa, pessoal, na letra A, aqui, o que ele fala? Em um dado instante de tempo, depois do processo de oxidação, a profundidade limpa do poro é 3 milímetros, a partir da entrada do poro. O processo de limpeza proposto é viável de ser realizado? Para que esse processo de limpeza seja viável, a taxa de emissão de CO2 deve estar na ordem de 10 a menos 7 mol por segundo. Então, aqui na letra A, pessoal, o que vocês vão fazer? Calcular a taxa normal, sem modelo pseudoestacionário, certo? Então, acha o fluxo, só que para quem, pessoal? Vocês não vão achar mais para o oxigênio, porque ele quer, ó, a taxa de emissão de CO2. Então, é para o B. Ok? Então, fiquem atentos com isso. Então, vocês vão calcular a taxa no final do processo aqui, então não precisa considerar modelo pseudoestacionário, é só no ponto em que ele quer que vocês calculem aí, acha o fluxo, depois a taxa, né? E compara com o valor limite que ele está dando aqui para saber se o processo é viável ou não. Só que lembra que ele está pedindo para o CO2, certo? Outra coisa, pessoal, então vocês resolvem A primeiro e depois que resolver A, percebam que vocês vão ter a taxa de CO2. Voz já está falhando. A equação para a taxa do CO2, certo? Para resolver a B, lembra que vocês, se você quer a taxa do A, que é o oxigênio, lembra no exercício a correlação que a gente fez. A taxa de consumo, de produção, de liberação do CO é menos a taxa de consumo do oxigênio. Então, você não precisa fazer a modelagem tudo de novo para o oxigênio, certo? Você pode utilizar essa questão. Você já tem a equação e você sabe que eles vão se contradifundir na estequiometria 1 para 1, certo? Então, aqui a minha sugestão, resolvam já aplicando a estequiometria 1 para não ter que aplicar o L'Hopital, certo? Aí sejam espertos com relação a essa modelagem, comparando a taxa de CO2 com a taxa de fluxo de A, né? Isso vale por quê? Porque o fluxo de B é igual a menos o fluxo de A. Então, a taxa de B vai ser menos a taxa de B vai ser menos a taxa de A, certo? Devido ao fluxo. Dicas quentes, tá bom? Para vocês resolverem aí essa questão. Qualquer coisa, pessoal, na quarta-feira a gente tem atendimento de P-aluno, ou vocês podem me mandar e-mails também, tá bom? Mas não deixem de fazer esse trabalhinho, beleza, pessoal? Sim, querida.
Valeu, obrigado, Tamires. Pessoal, então vou encerrar a nossa aulinha por aqui. Fiquem atentos nos 2 vídeos que vão aparecer lá disponíveis para vocês. Uma boa semana a todos. Quer dizer, bom final de semana, né? Hoje já é sexta. Se cuidem e bons estudos. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, prof. Até mais. Até.